Oi, pessoal, tudo bem? Mais um Pode Falar Mãe começando e no episódio de hoje a gente encerra a nossa série especial sobre as crianças com desenvolvimento atípico. Vamos falar sobre o autismo. A ideia aqui hoje é ir além do que uma simples definição do que é o transtorno do espectro autista e entender um pouquinho mais da realidade das crianças e das famílias que convivem com esse transtorno. Para me ajudar com esses esclarecimentos, estou aqui com a Miriam Pezzi. A Miriam, ela é pedagoga com formação em educação especial e pós-graduada em educação especializada. Muito obrigada, viu, Miriam, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Miriam, usando os termos técnicos, quando a gente pesquisa o tema, o transtorno do espectro autista é uma condição de saúde caracterizada por déficit na comunicação social e no comportamento. Ajuda a gente a explicar isso, por favor, com mais detalhes, O que é o transtorno do espectro autista? Bom, o espectro é uma coisa assim ampla, Porque cada ser é individual. Então, antigamente, na visão do autismo, era sempre o clássico, aquele menininho que ficava balançando o corpo, Ou mexendo as mãozinhas, assim. Hoje em dia já não é visto isso. Então, dentro do espectro, existem várias... a gente pode dizer, especificidades. Cada criança é uma criança, não são todos iguais, são bem diferentes entre si. Alguns não suportam toque e outros adoram ser tocados. Então, é muito diferente uma criança, um adolescente ou um adulto com autismo. Por isso que a gente fala que é um espectro, Tipo, igual o arco-íris, cores e tal. Então, dentro do espectro, existem vários tipos de crianças. São bem diferentes uma da outra. Sim. A gente consegue citar as principais características, assim, de uma criança, por exemplo, que tem o TA, Como a gente fala? Sim, a gente costuma colocar assim por fases. Então, na primeira infância, são crianças assim que não têm a condição verbal, então não falam, Crianças que se isolam muito, crianças que brincam com os brinquedos de forma diferente, a gente fala, a gente fala assim, não é funcional. Por exemplo, não sabe pegar uma boneca, igual um bebezinho. Já um bebezinho de 2 anos, 1 ano e meio, uma menininha pega uma criança, já faz ninar, Não é assim que acontece com uma criança dentro do espectro. Ela não segue muito a lógica, vamos dizer assim. Ela pode usar o brinquedo com outras funções. Com outras funções. O mais clássico é o do carrinho, Que a criança não pega o carrinho para brincar, fazer carrinho e passear na estradinha. Não, ele pega o carrinho, ele vira e brinca com a rodinha, girando. Eles gostam muito de objetos circulares que giram. Geralmente, se tem um ventilador e a criança fica ali muito tempo olhando para o ventilador, eles gostam dessas coisas também. Então, são coisas assim bem diferentes que chamam atenção. Se chamou a atenção, tem que prestar. Tem que ficar atento. Eu ia te perguntar justamente isso sobre o diagnóstico, Que eu imagino que não seja uma coisa simples, principalmente nos primeiros anos de vida, Não é. Como é feito esse diagnóstico? Em que momento os pais devem, como você já adiantou, com relação aos brinquedos, suspeitar, buscar uma ajuda? Existem casos de bebês recém-nascidos que as mães já começam a perceber, porque quando você está dando de mamar, você sabe, se é mãe, a criança ela procura o rosto da mãe e o olhar da mãe. Nesse caso, o bebê já não faz isso. Eles desviam o olhar. Por exemplo, se ela está dando de mamar aqui e tem aquela luz ali, ele vai olhar para a luz. Ele não vai procurar o rosto da mãe. Já é um indício e é bom a pessoa ficar assim, prestando mais atenção. Crianças na primeira infância, o pessoal mais antigo tem aquela coisa de falar assim, ele é mais lentinho, Ele vai falar, tenha paciência. Hoje em dia a gente tem que ter um pouco mais assim, ficar prestando mais atenção, porque a criança demorou muito para falar, ou balbuciar, ou mamã, papá, Ou até mesmo uma criança com um pouco mais velhinha, assim, uns 3 aninhos, se pega o adulto pela mão
não fala, leva o adulto até a geladeira ou até o brinquedo. Ficar Então, atento a atrasos importantes nesses isso. marcos do desenvolvimento. Às vezes né? até no andar. Uma característica também é ponta de pé. Mesmo bem pequenininho, eles já começam a andar bem na pontinha do pé. Então, assim, prestando atenção nisso e procurar o pediatra. Às vezes, infelizmente, a gente tem casos assim que o pediatra ainda fala, não, vamos prestar atenção, vamos deixar mais um tempo. Insista, fala, não, eu quero um encaminhamento para um neuropediatra, um psiquiatra, eu quero saber o que está acontecendo. Porque quanto mais precoce a intervenção, a gente tem casos e comprovados, mesmo na DACAMP, quanto mais cedo a criança começa com intervenção, né? Mas ela não sai do espectro, ela não vai ser curada, mas ela melhora muito o desenvolvimento. E existem níveis diferentes de autismo? Isso acaba contribuindo, né, para esse diagnóstico mais cedo, por exemplo? Existe, né? Agora, o novo DCM caracteriza como nível 1, 2 e 3. Então, o nível 1 é o leve, o 2 moderado e o 3 severo, né? O leve, existe bem assim, bastante possibilidades de enganos, né? Porque a criança, ela é tida como uma criança tímida. Ela é tímida. Ela gosta de ficar mais assim, quietinha. Ela gosta de ficar no cantinho dela. Ela não divide o brinquedo. Né? Ela não interage numa festinha de aniversário. Porque uma característica muito forte é essa, né? A dificuldade Sim, de interagir, né? Isso. Não só com outras crianças, mas com os próprios pais também. Também, porque eles são feitos assim, o pai e a mãe é para suprir necessidade. Então eu pego o meu pai e a minha mãe, levo onde eu desejo, né? Uma refeição, ou banheiro, ou dependendo do nível da criança, lógico. Né? Então, assim, é bem complicado. O moderado, já existem mais algumas características que a pessoa já vai começar a perceber que tem alguma coisa de errada. Então, ela não fala, ela não consegue ser desfraldada, que é uma das características, assim, aprender a usar o banheiro é bem complicado, né? A fala, se ela não é verbal também, aí é bem complicado. E o severo você vai perceber logo, porque assim, é uma criança bem mais irritada, é uma criança que provavelmente tem uma autoagressão ou uma heteroagressão, ela vai agredir, porque assim, não é porque ela é má ou brava, alguma coisa assim, é porque alguma coisa, ou ela está precisando, ou ela está incomodando, e ela não sabe como interagir, ela não sabe falar, então ela vai se bater, ou, provavelmente ela bate muito na cabeça ou se morde. Então precisa prestar bastante atenção nesses casos. Sim. E procurar ajuda profissional. O nosso episódio vai contar também com a participação da Ângela Boim, ela já vai aparecer aqui pra gente. A Ângela é mãe da Maria Luísa, que hoje está com 10 anos. E a Maria Luísa foi diagnosticada bem novinha, né, Ângela? Primeiro, muito obrigada também aqui pela participação. Eu que agradeço, Larissa. Muito obrigada, Miriam. Muito importante essa discussão, né? Minha filha teve o diagnóstico com 2 anos e meio. Isso em 2015, né? Então, muitas coisas aconteceram de lá para cá, houve muita conscientização da sociedade, da classe médica também, né? Dos profissionais de educação. Então, na época era difícil, hoje ainda é difícil o diagnóstico, mas é um diagnóstico que vem muito de observação clínica, porque não existem testes, né? E como a Miriam falou, às vezes os profissionais se sentem seguros por conta dos graus, né? E dos sinais aparentemente serem sutis dentro de uma clínica, né? Na hora de fazer a avaliação. Então, vem muito do relato dos pais e dos profissionais que acompanham, né? Ô, Ângela, e que comportamentos da Maria Luísa na época, né, te chamaram a atenção para que você buscasse ajuda, né, e levasse em consideração essa possibilidade do autismo? Bom, primeiro eu não conseguia fazer os passeios convencionais de bebês, de ir no shopping,
de ir no parquinho, de ver ela interagindo com outras crianças. Ela era um bebê muito sensível, chorava muito, procurava muito o peito, né? Mesmo depois com os brinquedos, ela também tinha umas brincadeiras diferentes, então enfileirava muitos objetos, ou não usava de uma forma funcional os brinquedos. Isso, para mim, me chamou muito a atenção. E depois de um ano, alguns atrasos no desenvolvimento físico. Então, ela não pulava como as outras crianças, né? No parquinho também não sabia brincar. Ela me usava como objeto quando ela queria alguma coisa, que nem na hora de abrir uma porta ou uma geladeira, ao invés dela abrir, ela usava a minha mão para abrir. E tinha os episódios de agressividade também, que depois eu entendi que faziam parte do colapso autista, né? Tanto dela se agredir, quanto ela me agredir também, né? E também não ter uma sensibilidade à dor normal. Sim, eu imagino que tenha sido um momento de muitas dúvidas para você, né, Ângela, como mãe, assim, de como agir, né? Ou então até que profissional buscar. Quais foram os seus primeiros passos aí nesse sentido? A primeira pessoa que eu consegui conversar abertamente foi a professora da pré-escola. Eu estava tentando fazer a adaptação dela na escola, apresentei as minhas questões, ouvi a pedagoga. Ela também entendeu que tinham sinais ali importantes para buscar com o pediatra. O pediatra teve essa insegurança também em relação ao diagnóstico, encaminhou para o neurologista, para o psiquiatra. E o neuro, na primeira consulta, ele já tirou qualquer sombra de dúvida em relação ao espectro, né? E trouxe já a questão do diagnóstico para a gente, que fez muita diferença no desenvolvimento dela. Sim. O caminho é esse, Miriam, então, né? Num primeiro Isso. momento, o pediatra, se o pediatra não der aí a atenção devida, um neuro, né? Quais são os profissionais mais indicados nesse primeiro momento? Geralmente é o pediatra mesmo, porque assim, quando o bebê nasce já faz o acompanhamento. Aí é o pediatra. Hoje em dia eles estão bem mais assim abertos a isso. Antes era um pouco mais demorado, acho que a Ângela deve saber. Então, o pessoal ficava um pouco com receio, eu acho, de encaminhar ou alguma coisa assim, e segurava um pouco mais. Sim. Hoje não, hoje eles já estão fazendo isso. Depois é um neuro, ou um neuropediatra, um neuropsiquiatra, né? Então, esse é o caminho para buscar o diagnóstico, porque assim, sem saber o que está acontecendo, é muito difícil para a família, para a escola, né? Para poder ajudar aquela criança e ajudar a família. Então, o neuropediatra, o neuropsiquiatra e o laudo é feito sempre com uma equipe multidisciplinar. Você já adiantou que não existe cura, né, para o autismo, mas existe tratamento. Como é feito esse tratamento? O tratamento é feito com, dependendo do caso, com medicações, porque aí é preciso uma medicação para controlar, por exemplo, essa agressividade, né, morder. Hoje em dia tem medicação assim para atenção, para foco. Então, a medicação junto com os tratamentos de fono, psicologia e terapia ocupacional. Uhum. Isso tem que caminhar junto com a escola. Perfeito. Tem que ser uma união. Ângela, conta um pouquinho pra gente, então, como é a rotina da Maria Luísa hoje, né? Ao longo desses anos, então, você foi buscando essa ajuda, buscando esse tratamento, você identificou já nos primeiros momentos aí de tratamento uma vantagem, um desenvolvimento maior dela, né? O que você identificou e como foi importante, né? Relata pra gente como foi importante já buscar essa ajuda desde o início. Bom, o primeiro lugar de apoio que a gente tem hoje é o CAPS, né? Então, uma vez por semana nós vamos no CAPS, ainda assim ela faz o acompanhamento com a fono, ela faz balé inclusivo, né? Eu acredito muito nessa questão do estímulo sensorial para os autistas e também do próprio ensinar as brincadeiras, né? Então, além da equipe que a Miriam comentou, em casa a gente ainda faz um acompanhamento com o educador físico,
né, com fisioterapia junto, para o desenvolvimento global dela. Ela tem uma coordenação motora fina muito boa, né? Até mesmo na questão de prática esportiva, nós fazemos parte do coletivo de autistas da Unicamp, né? Eu também recebi o meu diagnóstico com 40 anos, embora seja um grau totalmente diferente do da minha filha, né? Eu cresci com o estigma de nerd, então não imaginei que fosse entrar nesse espectro um dia, né? Mas para mim foi muito importante, como adulta, ter recebido o diagnóstico, ter me entendido em algumas dificuldades minhas, né? E até mesmo em algumas facilidades na questão acadêmica e na minha vida de uma forma geral. E essas técnicas que a gente acaba desenvolvendo em casa, ou mesmo buscando junto com o pessoal da Unicamp, da Unesp, também tem feito muito bem para mim, né? Então, são convívios diferentes, né? Que tiram a gente um pouquinho do espectro e que trazem até mesmo um empoderamento, né? Ou a questão da autoestima também muda bastante. E em relação específica à Luísa, eu entendo que até o desenvolvimento de raciocínio dela muda, né? Então, quando a gente vai brincar, agora ela já tem 10 anos, então é uma nova etapa no desenvolvimento dela, né? Então, quando a gente vai brincar com o esporte, isso traz também um estímulo em relação ao raciocínio, a entender as regras da sociedade, né? Do bom convívio, de conseguir diminuir a questão da frustração, né? As reações à frustração, que trazem muitas dificuldades para a gente, né? Além de conseguir incluir melhor na sociedade, que é um desafio que a gente tem muito, muito grande, né? Eu até queria acrescentar para vocês, assim, a Adacamp tem acompanhado, né, todos os grupos hoje de autistas, né, que tratam com pessoas autistas dentro do espectro, eles têm trazido uma nova tecnologia. Então, a gente, como mãe, quando recebe um diagnóstico, não sabe o que vai ser o futuro. E não tem como se espelhar no futuro das pessoas que nasceram há 10, 15, 20 anos atrás, né? Ou que receberam um diagnóstico há muito tempo atrás. Porque hoje a perspectiva de vida e de qualidade de vida, ela é totalmente diferente. Então, antes existia um princípio de manicomialização, né, de instituição, de colocar em instituição essas pessoas. Hoje a gente já trabalha com o princípio de colocar em sociedade, né, de fazer o processo de inclusão. Então, hoje a gente não sabe o que vai ser do futuro deles, né, mas vai ser extremamente mais promissor e feliz do que o que a gente tem na história da humanidade. Ô, Maíra, a Ângela levantou aqui essa questão do diagnóstico também dela, né, depois de adulta, e acho que levanta a dúvida para quem está ouvindo a gente com relação à hereditariedade. Tem alguma relação hereditária o transtorno do espectro autista ou não? Alguns estudos indicam que sim, hoje. Se alguém na família tem, provavelmente terá outros casos. Não só de autismo também. Por exemplo, se tem um caso de síndrome de Down ou algum outro tipo de deficiência, pode ser que em alguma geração ocorra o autismo, sim. Sim, Tem. E eu queria também que a Ângela comentasse um pouquinho com a gente sobre o que a gente adiantou aqui, essa questão do afeto, né, Ângela? Como é isso para uma mãe, né, para um pai? Eu queria que você relatasse um pouquinho para a gente dessa experiência, que eu imagino que seja uma coisa que cause muita angústia, né? Como mãe, a gente espera aquele carinho, né, aquele aconchego da criança, a gente tem a vontade de estar abraçando o tempo todo, beijando o tempo todo, e pelo pouco que eu pesquisei, é uma coisa que incomoda, né, a criança com autismo, o contato físico, principalmente, né? Como é isso, Ângela? Conta um pouquinho pra gente. É muito frustrante, é muito difícil, né? Aqui em casa, desde a maternidade, eu fiz muita Xantala na minha filha, que é uma massagem própria para o desenvolvimento do bebê, né? Mas fiz por conta do meu instinto, da minha profissão, por ser um estilo de vida, né, próprio que eu tinha de idealização da maternidade. Então, é difícil a gente, às vezes, querer dar carinho para um filho e, ao invés de receber o carinho de volta com a linguagem que a gente conhece, a gente receber de uma forma agressiva, né? Ou não receber.
Então, é um momento assim que traz muito sofrimento, né? E traz uma necessidade de mudança de entendimento em relação a afeto, a carinho, a linguagem de amor, né? A se permitir ouvir uma criança que não fala e que se manifesta de uma forma diferente, né? Quem não se comunica tende a ser agressivo, quem não sabe falar tende a ter uma agressividade maior, né? Então, eu, pelo menos aqui em casa, abaixei a minha cabeça, né? Aceitei a condição e fui atrás não só de uma outra forma de manifestação de amor da parte dela para comigo, como da minha parte para com ela também, né? Que a gente, como mãe de autista, briga muito na justiça para conseguir ter acesso a tratamento, com a sociedade para lidar com o capacitismo, que é bem difícil, né? Acho que essas dificuldades das pessoas também não saberem como dar apoio ou como dar carinho, ou entender, às vezes, uma casa que tem muita gritaria, que tem muita bagunça, né? E não saberem lidar ou não saberem dar apoio. Então, é uma sobrecarga muito grande a maternidade atípica, né? E traz esses desafios que são desafios que a gente não espera, né? A gente espera uma sociedade mais humana e justa. Ô, E, no Miriam, entanto, existe esse alguma tipo de orientação nesse sentido para os pais, né, de como agir com relação a essa questão do afeto ou até o que não fazer, né? Tem alguma coisa nesse sentido, alguma dica que a gente pode trazer, né? Não, infelizmente não. Infelizmente é de caso a caso. É a mãe mesmo ali com a criança e entendendo que, por exemplo, se ela não gosta de um abraço, mas provavelmente ela vai gostar de uma outra coisa qualquer, né? Uma música, algum outro tipo de afeto, Sim. precisa combinar ali, mas assim, é na convivência mesmo, É o que como a ela Ângela fez. falou, né? Aprender, Isso, aprendendo. entender, aceitar. E eu Aceitar. acho que é importante também os pais estarem abertos a buscar ajuda também de um profissional, né? Porque para os pais isso Muito também pesa importante, muito, né? A gente está muito falando do tratamento das importante. crianças, mas Não, é os muito pais também importante. precisam de ajuda, né? É muito importante essa busca pela ajuda com psicólogos, com terapeutas, para facilitar esse dia a dia. Porque, assim, a vida, assim, eu não tenho filho autista, mas, assim, eu tô nessa profissão há muitos anos. Eu acompanho famílias há muitos anos. Então, eu tenho alunos que já saíram da Camp, mas eu continuo acompanhando, né? Então, eu tenho redes sociais, eles têm meu telefone, eles me mandam notícias falando, assim, porque é uma coisa que eu procurei saber, assim, não, eu quero saber como que ele vai ser lá na frente, para eu poder ter essa ideia e poder ajudar as mães que estão chegando agora. Mas a ajuda profissional para a família é imprescindível. Eu aconselho muito mesmo a fazer terapia, quem puder, ou buscar em centros de saúde ou nas faculdades, né? É muito difícil. Essa coisa assim de endeusar, de embelezar, de colocar assim umas coisas muito que o pessoal, a gente vê muito na internet, né? O pessoal colocando assim, é lindo. Gente, não é uma coisa assim. Para quem vive, para a família, é muito difícil. E não importa o nível. Sim, Não tudo que é importa o muito nível. idealizado é perigoso, né? A própria Não é? maternidade em si, né? A gente só vê coisas bonitas na internet, né, Sim, Ângela? A gente está já caminhando até para o final aqui da nossa conversa, mas eu vou pedir para a Ângela deixar um recado, porque numa conversa prévia que eu tive com ela, ela também falou uma coisa que me marcou bastante, que é a questão da culpa, né, Ângela? A mãe já tem essa tendência a sempre se culpar, né? E quando a gente fala de uma maternidade atípica, acho que isso tem um peso ainda maior, né, Ângela? Que recado você pode deixar aqui pra gente, então, para as mães que vivem essa mesma realidade aí, que também têm filhos com o TA? Acho que a culpa, ela pesa bastante, né? A gente tem uma culpabilização da sociedade como um todo, é cultural, não é algo que deveria ser normal, né? Mas desde o início da história do próprio diagnóstico do autista, no começo houve essa culpabilização das mães. Mas nós, eu falo nós
eu faço parte de alguns grupos de mães, né? Nós, como mães de autistas, quando a gente encontra bons profissionais, pessoas gabaritadas que nos dão apoio, que nos incentivam, inclusive que nos incentivam a buscar algo novo, né? Algo diferente, algo à frente da ciência, isso traz retorno para a sociedade como um todo, né? Aqui em casa eu ainda tive a oportunidade de transformar a minha culpa e o meu conhecimento em tratamento, em luta, né? Nós conseguimos aí na justiça o acompanhamento da Defensoria Pública para fazer o tratamento com canabidiol numa época que ainda era considerado crime, a Anvisa não autorizava o tratamento para autistas com extrato de cannabis. E, no entanto, a gente vê aí várias crianças sendo beneficiadas por conta do enfrentamento. Eu mesma, agora minha filha teve um acidente, teve um trauma no rosto importante, e eu já me preparei para lutar, e quando eu cheguei dentro dos convênios, né, o que eu encontrei foi o oposto, foi uma porta aberta, porque outras mães lutaram antes de mim. Então, a gente tem que continuar nessa batalha de transformação da sociedade, de mudança, de inclusão, de luta antimanicomial, de se permitir viver uma novidade na medicina, né? E de superar todas essas expectativas juntas. Sim, com certeza. Acho que o nosso recado final aqui é essa questão da inclusão, que não pode ser um tabu, né? Todos nós temos que brigar por isso e ter paciência, atenção e principalmente muito respeito, né, Miriam? Que a gente sabe que falta muitas vezes. Falta, assim, e denunciar, sabe? Tem que denunciar. Viu coisa errada, denuncia mesmo, porque tem que mudar. Se não é por amor, é pela dor. Então, tem que denunciar e a gente tem que mudar essa sociedade, porque não é possível. A gente está no século XXI, caminhando para o XXII. Não tem como mais parar e ter preconceito, sabe? É umas coisas assim que não dá. Porque, por exemplo, eu mesma, eu vou num shopping, se eu vejo uma criança, é assim, eu tenho conhecimento, mas eu fico prestando atenção nas outras pessoas. E, por exemplo, é muito difícil você encontrar um autista ou moderado ou severo num shopping, porque eles vão ter uma reação diferente e as pessoas vão julgar aquela mãe. Sim. Eu já ouvi, nossa, porque ela não faz nada. Nossa, que menino mal educado. Né? Vamos assim, parar um pouquinho para prestar atenção, para né? pensar antes de fazer qualquer comentário nesse sentido, né? Gente, acho que isso é importante em qualquer situação, não só relacionado ao autismo, que é o nosso foco aqui, mas segurar a língua, né? Acho que esse é o recado final, né? É tão perigoso e machuca mais do que os atos, né? Oferece ajuda, olha, você precisa de ajuda, eu posso fazer alguma coisa? Né? Não julga, procura saber o que está acontecendo, né? Porque é muito fácil você olhar e falar, é mal educado, né? Procura, vai saber, olha, você precisa de ajuda, você quer que eu faça alguma coisa, né? É isso que a gente está precisando disso na humanidade, né? A gente está precisando de amor, de união, de respeito. Perfeito. Né? Obrigada, viu, Miriam, mais uma vez. Ângela, muito obrigada, viu? Foi um papo muito gostoso. Espero ter ajudado aí a mais famílias. E a gente volta aqui a falar, com certeza, sobre o tema e sobre o tratamento com o canabidiol, que também é um tema muito importante que a Ângela levantou aqui. Muito obrigada, viu, meninos? Até a próxima, então. Eu que agradeço. Obrigada. Pode Falar Mãe terminando por aqui, lembrando que se você perdeu algum episódio, corre lá no podefalarmãe.com.br, pode maratonar e se gostou do que ouviu, siga e compartilhe o nosso conteúdo. Até a semana que vem, beijos!